lado desse clássico, lado vitorioso, lado do Palmeiras. Que semana que o Palmeiras encerra, uma semana que começou no final de semana passado com o Palmeiras assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, ainda com o mesmo número de pontos do Internacional, confirmou a classificação para a semifinal da Taça Libertadores da América vencendo o Colo-Colo e hoje termina uma semana perfeita, dá para se dizer assim, do Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras assume de vez a liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo que o Grêmio vença o Bahia logo mais, no jogo de logo mais, o Palmeiras encerra a rodada 3 pontos à frente do segundo colocado, já que o Inter tropeçou ontem e o Grêmio, no máximo, pode chegar aos 53 pontos. Então o Palmeiras se isola na liderança do Campeonato Brasileiro. Manteve a liderança e agora se isola nessa liderança. Uma liderança que foi conquistada com 13 jogos de invencibilidade. O Palmeiras completou hoje 13 partidas sem perder nenhuma no Campeonato Brasileiro e, claro, isso levou o Palmeiras à grande liderança do campeonato. Palmeiras que entrou em campo com aquele time que vem jogando o Campeonato Brasileiro, com alguns reforços, dá para dizer assim. A gente sabe que o Filipão usa 2 times, né? Um time para o Campeonato Brasileiro, um time para a Libertadores. Ficou até a grande dúvida de qual time o Filipão usaria para essa partida contra o São Paulo. Afinal de contas, tratava de um clássico, mas o Filipão entrou com o time do Campeonato Brasileiro, apenas com o Moisés ali no meio-campo, né? Dando um suporte no meio-campo do Palmeiras, mas a grande base, claro, do time que vinha jogando o Campeonato Brasileiro. Ao longo do jogo, perdeu o Marcos Rocha, né? Por uma lesão na panturrilha. O Mike entrou no jogo, inclusive participou do segundo gol do Palmeiras, colocando a bola para o Daverson, que fez o segundo gol. O Palmeiras vence por 2-0, quebra um jejum de 16 anos, como vocês falavam, que não vencia o São Paulo dentro do estádio do Morumbi. O Palmeiras quebra esse jejum, vence o São Paulo por 2-0 e, como eu falei, também se isola na liderança do campeonato. A sequência do Palmeiras agora: o Palmeiras tem 2 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. Além de estar 3 pontos à frente dos adversários, o Palmeiras agora joga 2 partidas em casa, a primeira delas contra o Grêmio e depois contra o Ceará. Os 2 jogos no Pacaembu. Diga-se, vamos sublinhar isso, porque o Allianz Parque vai sediar alguns shows. O Palmeiras vai jogar no Pacaembu contra o Grêmio, depois contra o Ceará e depois vai para jogar contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Aí também mais um jogo na ponta de cima da tabela, já que o Flamengo, com essa vitória sobre o Corinthians de ontem, encostou novamente entre os líderes do campeonato. Então o Palmeiras tem o Grêmio, né, um confronto direto. Afinal de contas, o Grêmio joga hoje, pode chegar a 53 pontos, ficar a 3 do Flamengo, depois o Ceará e depois o Palmeiras enfrenta o Flamengo nesses 3 próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Após o jogo de hoje, o técnico Luiz Felipe Scolari não vai conceder entrevistas. Quem vai dar entrevistas para a imprensa é o Paulo Turra, auxiliar do Filipão, e a gente fica por aqui esperando os jogadores do Palmeiras saírem do vestiário, tomarem o seu banho, enfim, passarem por aqui para a zona mista, para que a gente possa também ouvir os jogadores do Palmeiras após essa vitória. Quebrado o jejum de 16 anos do Palmeiras, sem vencer o São Paulo no Morumbi. O Palmeiras está isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, independentemente do que acontecer na Arena do Grêmio. O Palmeiras fica 3 pontos à frente do segundo colocado. Que semana que teve o Palmeiras e que desfecho teve essa semana para o torcedor palmeirense. Abel, volto com você aí no estúdio. Valeu, Gustavo Berton e André Cavalcante. Daqui a pouco eles voltam trazendo aí mais entrevistas, detalhes, toda a repercussão dessa vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no estádio do Morumbi. E os números que o Gustavo Berton trazia aí, Quesada e Ricardo Lai, são realmente impressionantes. 13 jogos sem derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, quer dizer, arrebentando na Libertadores com chance de título e no Brasileirão assumindo a liderança isolada, 3 pontos agora. Agora, tem 2 lados muito diferentes, totalmente opostos para a gente comentar aqui. A frustração enorme do torcedor do São Paulo, que viu o time assumir a liderança do Brasileirão. Nos últimos 7 jogos só venceu 1, quer dizer, desempenho caindo e o time perdendo a chance. E, por outro lado, um Palmeiras espetacular, Quesada e Ricardo Lai. Os números do Palmeiras no segundo turno, a gente estava falando aqui, são terríveis. São 9 jogos. Os números do São Paulo são terríveis. São 9 jogos. Apenas 2 vitórias. Aquela vitória contra o Ceará, no jogo em que se machucou o Everton. Jogo complicado. Jogo complicado. Nossa, suou sangue para conseguir a vitória. E a vitória contra o Bahia. Então são 2 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. Fazendo uma conta rápida, de 27 disputados, o São Paulo conquistou apenas 11. A campanha do São Paulo, se a gente olhasse só o segundo turno, é uma campanha para se preocupar para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro.
Quer dizer, aquele time que tinha tudo para continuar na liderança e jogando um futebol mais convincente, vem caindo. E não é o jogo de hoje. O jogo de hoje é apenas um detalhe nessa queda de padrão de excelência do futebol que estava sendo praticado pelo São Paulo Futebol Clube. E uma crítica aqui ao Aguirre. Acho que o Aguirre está inventando muito, viu, gente? Já tinha inventado o Arboleda na lateral contra o Santos. Se o Rodrigo tivesse um pouco mais de maturidade, teria feito aquele gol na Vila Belmiro. O jogo terminou empatado, inclusive. Hoje inventou o Rodrigo Caio na lateral, também não... não foi a primeira vez que ele usou o Rodrigo Caio na lateral. Mas hoje foi o Rodrigo Caio na lateral e o Bruno Pérez mais avançado. O Bruno Pérez. Depois, ele teve um determinado momento, a gente viu o jogo junto, né, lá? Ele colocou o Bruno Pérez na esquerda, chamou o Rogas para esse lado. Olha, fez muita mudança desnecessária. Até parece que o São Paulo não tem elenco, não é? Para colocar cada jogador na sua respectiva posição. E uma outra crítica, vou lá e falar aqui. Tirou o Nenê. Se já não estava bom com o Nenê, que é um dos poucos caras que pensam o meio-campo do São Paulo, tirar o Nenê acabou com qualquer possibilidade do time tentar aquilo que parecia pouco provável, que era um empate heróico jogando no estádio do Morumbi. E me chamou a atenção, Quesada e Abel, a apatia dos jogadores do São Paulo, a desatenção, a desconcentração, e a gente viu ali o lance do Sidão com o Daverson, né? Depois a Nadine Bastos vai avaliar, nossa comentarista de arbitragem, mas a desatenção não pode para um clássico, estádio cheio, lotado, jogando em casa contra o Palmeiras, que é o líder, né, do campeonato, e agora confirma essa liderança, se distancia do segundo colocado, que hoje é o Internacional. O Grêmio pode assumir logo mais à noite, mas não pode uma equipe, mesmo que tecnicamente esteja oscilando para baixo, né? O jogador, aquele cruzamento ali do lance do Daverson, o segundo gol, os jogadores estão dentro da área, os zagueiros, o sistema defensivo, todo mundo torcendo para o outro para tirar a bola. Então, mesmo que tecnicamente não esteja bem, o time tem que ter pelo menos o mínimo de atenção, de organização, e não pode jogar numa apatia que o São Paulo jogou em casa contra o Palmeiras. É inadmissível isso daí. Desligado e fisicamente, no lance do contragolpe, que é o segundo gol, os jogadores numa velocidade que não condiz com a recuperação que um time precisa. No primeiro tempo, hein? Primeiro tempo. Bom lembrar. Outro detalhe, Abel e Lai, posicionamento totalmente errado da zaga. O Anderson Martins está marcando o que exatamente no primeiro gol do Gomes, né? No cruzamento. E ali é um lance parado, escanteio, então tem que ter organização. É isso que a gente está vendo aí. Né? Ele não marca nem o jogador, nem a bola. Tem que marcar, no caso, a bola. Marca a bola. Ou tenta, né, se não está conseguindo marcar a bola, tenta de alguma maneira colocar o corpo para evitar que o jogador do Palmeiras chegue. E no lance do segundo gol, quem é que deveria estar marcando o Daverson? Está tão confusa, né? Está tão confuso esse posicionamento dos jogadores olha do São Paulo. Olha a recomposição. Não, aí já está a velocidade. Olha só, a velocidade dos jogadores do Palmeiras e dos jogadores do São Paulo. Aí vai ter sequência jogada. O Johan vai pegar a bola, muito esperto o Mike também para sair a marcação e pedir a bola. Vai fazer o cruzamento, totalmente desmontada a defesa da equipe do São Paulo Futebol Clube. Realmente terrível, a Aguirre tem que ajeitar urgentemente, principalmente a marcação nesse miolo de zaga. E não é de hoje, né? Nesses resultados que você destacou, os números do São Paulo, além dos resultados ruins, desempenho ruim. O São Paulo vem jogando mal já faz tempo, até nessas duas vitórias. Foram vitórias conquistadas com muita dificuldade, jogando em casa diante do Ceará e do Bahia, mas o clássico diante do Santos, que você lembrou, o São Paulo não jogou bem. Empatou com o Fluminense em casa, aquele jogo em que o Diego Souza foi expulso, o São Paulo não jogava bem, mesmo antes da expulsão, porque houve muita reclamação. Eu acho até que o Diego Souza não mereceu expulsão naquele jogo. Teve a derrota para o Atlético Mineiro, quer dizer, o São Paulo vem caindo de produção e aí vai se distanciando dos líderes, né? Agora, o outro lado, aí a euforia do torcedor palmeirense, com razão, né? Porque o Palmeiras está demais, hein? E é dentro e fora de casa. É time B de brasileiro, time C de Copa, e o Palmeiras continua vencendo. E o Palmeiras que vai enfrentar ainda o Flamengo, né, fora de casa, né? O jogo é no Maracanã, dos postulantes ao título, e o Grêmio. E eu acho que nesse momento, pelo desempenho, pela crescente do Palmeiras, diferente do São Paulo, do Internacional, que o desempenho está oscilando para baixo, não estão conseguindo confirmar, né, os resultados.
O Flamengo que não dá aquela confiança, ontem fez um belo jogo com o Dorival, mas eu acho que desses times, Quesada, e você foi, acho que o comentarista que mais tem tocado nessa tecla aí, eu acho que o único time nesse momento que pode impedir o título do Palmeiras é o Grêmio. Sim. Se o Grêmio confirmar a vitória hoje contra o Bahia, vai a 53 pontos, fica a 3 do Palmeiras. E no próximo jogo, na próxima rodada, é confronto direto. Pode empatar. Então, pode empatar. Então, o Grêmio, nesse momento, e também a coincidência com o time B, com o time reserva, assim como o Palmeiras, né, mudando bastante as escalações, nesse momento do campeonato, um momento crucial, Internacional e São Paulo, que estavam ali liderando, líder, vice-líder, não estão com gás, não estão com fôlego, e muito em função do elenco. Porque o São Paulo perde jogador importante como Everton, não tem um atleta do mesmo nível para repor. O Internacional também com problemas, né? O Vitor Cuesta fora, agora o Leandro Damião. E não tem elenco suficiente de qualidade como tem o Palmeiras e como tem o Grêmio. Tem uma tese que está caindo, tá? Quando a gente diz o seguinte, esse time, Abel, só tá no Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que ele tenha mais fôlego, menos cansaço, que ele esteja focado totalmente naquela competição. O São Paulo tem quantas competições? Me ajudem aí, que às vezes o chip não funciona. Uma só. E uma faz um bom Internacional tempo, né? também. E os dois têm uma queda acentuada nesse segundo turno, não há dúvida nenhuma. O Flamengo você pode até... Por outro lado, Grêmio e Palmeiras aí é que tá. Subindo, por outro lado, Libertadores. Disputando Libertadores, inclusive os que, se acontecer do Grêmio vencer o Bahia e depois o Grêmio vencer o Palmeiras vai continuar na briga, claro, mas você pode ter dois times que estão tentando aí o título da Libertadores, também brigando pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí é estratégia. Mas aquela tese de que não, só disputar facilita, não. Né? O Grêmio e o Palmeiras estão desmentindo essa nossa tese, pelo menos por enquanto. E lá, vamos dar uma olhadinha de novo nos gols do Palmeiras, pra gente fazer aquela análise tática.